A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá, queridos amigos, estudando o livro Paulo Estevão, estamos no capítulo 1, o meu está na página 25. Nós encerramos o programa anterior naquele momento de aflição profunda do pai do Gesiel. Gesiel será futuramente o Estevão, quando trocar de nome. E o pai dele, eles são judeus, e o pai dele sofreu assim muita humilhação pelos romanos, que humilharam bastante ele. E o camarada que está ali como o governador naquele momento, tomando conta ali daquela cidade, Corinto, que é o Licínio Minúcio, que é um camarada assim, sem escrúpulos, é uma pessoa assim que é covarde, é um político completamente indigno, é uma pessoa realmente assim detestável, porque já roubou tantas outras pessoas, inclusive o próprio pai de Gesiel no passado, porque ele usa o cargo dele para se apropriar das propriedades das pessoas, dos judeus no caso, que tinham assim essa inferioridade na sociedade romana. E o pai de Gesiel sofreu muitos ataques de um grupo de soldados romanos e ele resolveu ir à justiça reclamar. E quando ele decidiu ir à justiça reclamar, tanto Gesiel quanto Abigail, os filhos dele, imploraram para que ele não fosse, porque já pressentiam que não ia dar certo. Porque mesmo nós estando com a justiça, mesmo a gente achando que está certo, nós temos que ver se o confronto vai ser com alguém que seja justo. Porque não adianta você reclamar a justiça de uma pessoa que não tem noção de justiça. E ele ali, realmente, ele foi fazer a reclamação formal e, para surpresa dele, ele foi negada o pedido dele, embora ele estivesse com razão, mas o camarada lá negou e falou que a partir daquele momento ainda iria se apropriar da única chácara que ele tinha. E ele ficou desesperado, se humilhou, ficou de joelhos, chorou, mas não teve jeito, Foi assim uma coisa muito, muito intensa mesmo, e que nós encerramos até com a frase que o Emmanuel escreveu, falando assim: nunca em sua vida experimentara tão intenso desespero como naquela hora. Quereria chorar e tinha os olhos frios e secos, lamentar a desdita imensa, e os lábios estavam petrificados de revolta e dor. Parecia um sonâmbulo vagando inconsciente entre as viaturas e os transeuntes que se aglomeravam na praça enorme. Contemplou com extrema e íntima repugnância o templo de Vênus. Desejava ter voz estentórica e poderosa para humilhar todos os circunstantes com a palavra da condenação. Então, naquele momento que ele estava, tudo lhe foi negado e tudo lhe foi tirado, então brotou nele um grande ódio, uma grande sede de vingança, porque muitas das vezes nós não nos conhecemos. E só nesses momentos de extrema dor que nós temos noção do que somos capazes. Por isso que é importante, ao estudar esse livro, que cada um de nós se coloque no lugar dele para ver o seguinte, que esta revolta dele vai sair muito caro para ele. Que o fato dele estar certo e do fato dele não compreender que o governador é um homem doente, e aqui, como ele não pode combater de frente, ele não pode combater porque ele não tem o poder, então
ele está agora mergulhado num ódio profundo. Como aqui mesmo, a coisa que ele mais queria naquele momento era ter o poder de humilhar aquelas pessoas também. E aí o Emmanuel continua, que observando as cortesãs coroadas que o encontravam, as armaduras dos tribunos romanos e a ociosa atitude dos afortunados que passavam despercebido do seu martírio, molemente recostados nas liteiras vistosas da época, sentiu-se como que mergulhado num dos pântanos mais odiosos do mundo, entre os pecados que os profetas da sua raça jamais se cansaram de profligar, com todas as varas do coração consagrado ao Todo-Poderoso. Corinto, a seus olhos, era uma nova edição da Babilônia condenada e desprezível. De súbito, apesar dos tormentos que lhe perturbavam a alma exausta, recordou novamente os filhos queridos, sentindo por antecipação profunda amargura que a notícia da sentença lhes causaria ao espírito sensível e afetuoso. E aí, nesse momento, o Emmanuel vai mostrar a importância, né? Isso é importante a gente aprender. Essa lição realmente vale muito a pena a gente aprender para não passar por essa situação. Esta lição é para ficar gravada na nossa mente uma coisa chamada pressentimento. Lembra que quando ele decidiu ir fazer a reclamação, o filho dele, o Gesiel e Abigail, pressentiram que não ia dar certo. Pressentiram que aquela vontade dele pela justiça e ele indo reclamar justamente com um homem, né, que é o governador, mas que era um homem mentiroso, era um homem que já tinha um histórico lá do passado como uma pessoa completamente sem escrúpulos. E o Gesiel e a Abigail pressentiram que o negócio não ia dar certo. Lembra que a Abigail vai, abraça ele, insiste, pro amor de Deus, para que ele não fosse fazer reclamação. O Gesiel também pede, implora, mas ele teima e vai lá fazer reclamação, e é isso que está acontecendo nesse exato momento. Ele está num nível de humilhação muito grande que despertou nele todo o ódio que existia dentro dele. E agora ele está nessa angústia, né? E o Emmanuel fala assim, que a lembrança da ternura de Gesiel enternecia-lhe o peito galvanizado no sofrimento. Teve a impressão de ver o próprio filho, ainda a seus pés, suplicando desistisse de qualquer reclamação, e aos ouvidos ecoava-lhe agora com mais intensidade a exortação dos escritos: Filho meu, não rejeiteis a repreensão do Senhor. Lembra que ele, naquele momento que o Gesiel está ali pedindo para ele não se expor, ele ainda vai, o Gesiel abre lá a escritura sagrada lá do livro dele e ainda lê essa frase, ou seja, tudo levando para que ele refletisse, não tomasse aquela decisão impensada. E nós agora vamos dar uma paradinha e vamos ao Livro dos Espíritos, que vem falando sobre pressentimento, que é importante essa questão do pressentimento. Na questão 522, o Kardec pergunta assim: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? E os espíritos respondem: o pressentimento é um conselho íntimo e oculto de um espírito que vos quer bem. Também está na intuição da escolha que haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, o espírito tem conhecimento das fases principais de sua existência, isto é, do gênero de provas com as quais se compromete. Quando estas têm caráter marcante,
ele conserva no íntimo uma espécie de impressão, que é a voz do instinto, e essa impressão, despertando quando chega o momento de sofrer as provas, torna-se pressentimento. E aí na questão 523 o Kardec pergunta: os pressentimentos e a voz do instinto têm sempre qualquer coisa de vago. Na incerteza, o que devemos fazer? Sabe aquela situação que você vai fazer, mas se fica assim, será que faço, será que não faço? Você fica assim naquela hesitação, naquela dúvida. E nesse momento, os Espíritos ensinam para todos nós assim: quando estiveres em dúvida, invoca o teu bom espírito, ou pede a Deus, Senhor de todos os seres, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Lembra quando o Gesiel ficou naquela dúvida, com aquele pressentimento, ainda foi lá no livro da religião deles, leu uma frase e que a frase indicava para o conselho para que ele não fosse se expor. Que mesmo que ele estando na razão dele, mas ele se defrontar com um homem mau caráter. Então, quantas pessoas pediram para que ele não fosse? O Gesiel e a Abigail, dentro desse pressentimento. Ainda tem mais uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 524, que o Kardec pergunta: as advertências de nossos espíritos protetores têm como finalidade única a nossa conduta moral ou também a conduta que devamos adotar em relação aos assuntos da vida particular? Isto é bem realmente o caso que aconteceu. E os Espíritos falam assim: tudo. Eles, esses guias, esses amigos espirituais, tentam fazer que vivais o melhor possível, mas quase sempre fechais os ouvidos às salutares advertências e vos tornais infelizes por vossa culpa. É exatamente isso que está acontecendo aqui com o pai dele. É a prova dele, se tivéssemos que analisar assim o planejamento reencarnatório. Então a prova dele é esta, né? Ele perder os bens materiais. Agora, esse adicional, esse sofrimento, dessa humilhação, essa situação assim altamente constrangedora, isso não precisaria passar. Se ele tivesse a aceitação, a resignação, ele não teria passado por esse tipo de humilhação. Mas o que fez ele passar por tudo isso? Ele não raciocinar. Ele não ouviu o apelo dos filhos. E o apelo não foi apenas alguma coisa assim teórica, foi com base racional. O Gesiel mostrando para ele: pai, você vai reclamar os direitos com uma pessoa corrupta que no passado já roubou você? Então, olha que raciocínio lógico. Mas mesmo assim ele foi e agora ele está passando por esse sofrimento. Isso que sirva para nós, esse pressentimento. E antes mesmo do pressentimento, toda vez que formos tomar uma decisão, mesmo que a gente tenha razão, mas quando formos tomar uma decisão de confrontar alguém, de reclamar alguma coisa, que a gente pense, que a gente ore, que a gente peça para os nossos guias nos inspirarem. E aí vem esses pressentimentos, vem essa noção e a gente pode evitar tantos sofrimentos, tantas aflições. Nesse caso aqui, é um tormento voluntário, né? Porque a filha dele tentou avisar, o filho também, mas ele, cabeça dura, foi lá e está nesse sofrimento. E aí o Emmanuel continua dizendo o seguinte: que ao mesmo tempo, porém, ideias destruidoras invadiam-lhe o cérebro cansado e dolorido. A lei sagrada estava cheia de símbolos de justiça. Para ele,
impunha-se como dever soberano providenciar a reparação que lhe parecia conveniente. Agora, em desolação suprema, regressava ao lar, despojado de tudo que possuía de mais humilde e mais simples, e já no fim da vida. Como lhe viria o pão de amanhã? Sem elementos de trabalho e sem teto, via-se constrangido a peregrinar em situação parasitária ao lado da juventude e dos filhos. Inenarrável martírio moral sufocava-lhe o coração. E agora ele se vê nessa situação, sem ter onde morar, que ele morava numa chácara e ele plantava, colhia, então agora sem a moradia, sem o alimento, vagando com esses 2 filhos. Olha que situação que ele está agora. E se ele tivesse pensado um pouquinho mais, se ele tivesse ouvido o pressentimento dos filhos, ele não estaria nessa situação. Este ensinamento tem que ficar para a gente. Esse ensinamento de não tome uma atitude de cabeça quente. Lá no abrigo que eu administro, nós trabalhamos com muitas famílias do bairro. E hoje mesmo teve reunião lá com os pais e eu sempre falo, olha, quando acordar e achar que está difícil de aguentar aquele dia e quiser chutar o balde, não chuta. Vem para cá pro abrigo, porque às vezes a pessoa chuta o balde e depois tem que ir lá buscar o balde, né? E às vezes o balde está com água e a pessoa vai ter que ir buscar o balde, encher o balde com água e vai dar uma trabalheira danada. Então, antes de tomar essas decisões impulsivas, antes de querer resolver as coisas onde não se consegue resolver, e pensar com calma, sempre vai ter êxito. E eu sempre falo lá para as pessoas do bairro, olha, vem para cá, nós temos muito bambus lá, né? Eu falo, vem para cá, chuta o bambu, porque ele enverga, mas não quebra. Fica aqui, toma um café, conversa com um, conversa com o outro, alivia o coração e depois você vai para casa. Esta técnica faz com que a gente evite tomar decisões precipitadas e assim o sofrimento. O Clarencio, numa das obras de André Luiz, né, daquela coleção Nosso Lar, ele fala que toda precipitação gera desastre. Toda vez que nós tomamos uma decisão impulsiva, geralmente a gente sofre bastante com o resultado. E aí o Emmanuel continua falando sobre este acontecimento e fala que, dominado por acerbos pensamentos, aproximou-se do sítio bem-amado onde edificar o ninho familiar. Lembra que ele só tem 3 dias para sair do sítio e entregar o sítio. O sol quente da tarde fazia mais doce a sombra das árvores, de ramarias verdes e abundantes. Jochedeb avançou no terreno, que era propriedade sua, e, angustiado pela perspectiva de abandoná-lo para sempre, deu ensejo a que terríveis tentações lhe desvairasse a mente. As terras de Licínio não se limitavam com a chácara, afastando-se do caminho que o levava ao ambiente doméstico, penetrou nos matagais próximos e, depois de alguns passos, demorou o olhar na linha de demarcação entre ele e o seu verdugo. As pastagens do outro lado não pareciam bem cuidadas. A falta de melhor distribuição da água comum, certa secura geral, fazia-se sentir asperamente. Apenas algumas árvores isoladas amenizavam a paisagem com a sua sombra, refrescando a região abandonada entre pinheiros e parasitas que sufocavam as ervas úteis. Obcecado pela ideia de reparação e vingança, o velho israelita deliberou incendiar as pastagens próximas. Então, olha o efeito agora da vingança.
Então ele percebeu que, na verdade, as terras vizinhas dele pertenciam já ao Licínio. Por isso que o Licínio quer tomar a propriedade dele para ficar com a propriedade maior, porque vai se juntar já à existente. Então, como ele está com muito ódio e com sede de vingança, então aí vem as ideias perturbadoras. Porque todas as ideias que nós temos, nós atraímos espíritos que têm aquele mesmo tipo de ideia. Então, como ele está com muito ódio e quer vingança, imagine agora o que tipo de espírito está em volta dele. E aí, olha a atitude dele. Não consultaria os filhos, que possivelmente dobrariam o seu espírito, inclinados à tolerância e à benignidade. Jochedeb recuou alguns passos e, recorrendo ao material de serviço ali guardado nas proximidades, fez o fogo com que acendeu um feixe de ervas ressequidas. O rastilho comunicou-se, célere, e em rápidos minutos o incêndio das pastagens propagava-se com a velocidade do relâmpago. Terminada a tarefa, sob a penosa impressão dos ossos doloridos, regressou cambaleante ao lar, onde Abigail o inquiriu inutilmente dos motivos de tão profundo abatimento. Jochedeb deitou-se à espera do filho, mas, dentro em pouco, um ruído ensurdecedor ecoava-lhe os ouvidos. Não longe da chácara, o fogo destruía árvores amigas e frondes robustas, reduzindo pastos verdes e punhados de cinzas. Grande área ardia irremediavelmente, escutando-se os gritos lamentosos das aves que fugiam espavoridas. Pequenas benfeitorias do questor, inclusive algumas termas pitorescas de sua predileção, construída entre as árvores, ardiam igualmente, convertendo-se em negros escombros. Aqui e acolá, o alarido dos trabalhadores do campo, em espantosa correria por salvar da destruição a residência campestre do poderoso patrício, ou procurando separar a serpente de fogo que lambia a terra em todas as direções, aproximando-se dos pomares vizinhos. Olha que loucura! O que é uma vingança e um ódio juntos podem fazer? Toda vez que você, esse você também é para mim também, mas é só para ficar fácil o nosso raciocínio. Mas toda vez que você sentir vingança e querer fazer algo, tenha certeza absoluta que o sofrimento vem logo depois. Primeiro que a vingança, ela é um poço sem fundo. A vingança, ela nunca chega ao final. Ela é insaciável. Quando se começa no processo de vingança, ele não tem mais fim. E nós temos que, neste momento, parar, frear. É aí que nós vamos nos vencer. É aí que nós vamos nos conhecer. É nesse exato momento que nós vamos nos apoderarmos de nós mesmos. Então, é nesse momento que você possa sentir ódio e vingança, neste momento, pare e se entregue a Deus. Neste momento, rogue do fundo do seu coração a ajuda de Jesus. Jesus, esse amigo de todas as horas, esse amigo incondicional, mas se entregue. Não deixe nunca que o sentimento de raiva, o sentimento de vingança, o sentimento de ódio tome conta de você. Porque além de causar sofrimento, ele vai fazer te adoecer. Porque muitas das nossas doenças são, hoje em dia, já comprovadas cientificamente, que elas nascem do sentimento de ódio, de vingança, de mágoa. Então, se você está passando por alguma situação dessa, aprenda
com o pai do Gesiel. Aprenda como sofre quem tem ódio. E nunca tome uma decisão precipitadamente. Reflita nas consequências. Se não tiver forças apenas no raciocínio para não tomar uma decisão, peça ajuda a Deus, peça ajuda aos mentores e a Jesus, que é esse amigo de todas as horas. Muita paz a todos. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima.